A felicidade dos membros da nossa igreja, publicado no jornal EICO número 188, em 24 de dezembro de 1952. As graças que os membros da nossa igreja têm alcançado nesta vida são realmente magníficas e incalculáveis. Por essa razão, sem querer, se acostumam com elas e tendem a esquecê-las. Visto que se trata de experiências pelas quais a maioria já passou, não há necessidade de tecer comentários a respeito. Entretanto, creio que vários pontos passam despercebidos e, portanto, farei uma referência a eles. Atualmente, na vida cotidiana, não existe nada mais temível do que a doença. Por conseguinte, acredito não haver uma única pessoa que não recorra a médicos e medicamentos. Por exemplo, mesmo que alguém venha a contrair uma simples gripe, é acometido de febre, sensação de cansaço, perda de paladar. Além desses sintomas, por sentir queimação no peito, passa a se preocupar imaginando que o estômago está com problemas. Caso tenha uma leve dor de barriga ou uma diarreia, logo passa a imaginar: será que o intestino está com algum problema? Após uma caminhada mais acelerada, ao ter palpitação e falta de ar, já passa a presumir que o coração não está bem. Ao apresentar dor e peso na cabeça ou ter vertigens, começa a temer alguma doença do cérebro. Se as lágrimas escorrem, mesmo que não esteja triste, ou se constata que a vista está cansada, passa a se preocupar e acredita que o sintoma seja o início de uma doença ocular. Se o nariz fica obstruído, já considera que está com sinusite. Se perde o olfato, crê que está com rinite hipertrófica. Ao perceber a sensação de dores na garganta e febre, pensa que contraiu amidalite. Se o pescoço e os ombros estão rijos, isso é sinal de gripe. Diante da dificuldade em movimentar as mãos ou os pés, o indivíduo supõe que a causa esteja na coluna. Ao andar um pouco e experimentar peso nas pernas, presume que foi afetado por beribele. Havendo dores anais e prolapso renal, contrai-se de dor, acreditando ser hemorroidas. Se ao urinar tiver a sensação de ardência, ou caso a urina se apresente turva, logo passa a imaginar que está com tuberculose renal. Dessa maneira, a ansiedade e a preocupação em relação às doenças são intensas. Nesses termos, se eu for detalhar ainda mais, não haverá fim. Existem ainda as inquietações quanto às bactérias. Mesmo que uma pessoa venha a contrair uma leve gripe, caso ela se descuide, ocorre uma piora. Como a tosse e o catarro não cessam, ela se preocupa e imagina que já esteja na fase inicial de alguma doença pulmonar. E ainda pensa: pode ser que eu tenha realmente me contagiado na ocasião em que visitei um amigo que sofria de tuberculose. Ou então, pode ser que eu tenha herdado de meus pais ou irmãos que vieram a falecer de tuberculose. Será um caso sério se chegar a uma situação irreversível. Desse modo, considera consultar um médico e reflete. Isso também é um ponto que requer atenção. Se por acaso o diagnóstico for tuberculose, será o fim, pois não poderei mais trabalhar. Nessas condições, como vou viver? Além disso, quem garante que minha esposa e filhos também não se contagiarão? Ah, realmente estou perdido. Dessa forma, as pessoas que se encontram nesse desespero começam a procurar publicações relacionadas à tuberculose e a lê-las avidamente noite adentro. Apesar de estar escrito nos referidos livros que a cura da tuberculose é certa, na realidade as referidas afirmações são superficiais e as explicações são científicas e detalhadas ao extremo, o que as deixa realmente apavoradas. Se bem que, quando se fala em ciência, as pessoas confiam incondicionalmente. Portanto, quanto mais leem, mais aumentam suas preocupações. Mesmo que haja a cura, não se sabe quantos anos vai levar para ocorrer. Além disso, submetendo-se ao repouso absoluto, elas nada poderão fazer. Se for por um período curto,
sobreviverão graças, por exemplo, à poupança, ao seguro-saúde e ao auxílio-doença. No entanto, as pessoas continuam inseguras em relação ao futuro. Além disso, uma vez que os gastos com os tratamentos médicos são elevados, a menos que possuam consideráveis recursos financeiros, elas costumam ficar demasiadamente preocupadas com a doença e acabam por sofrer cada vez mais. Contudo, isso não se limita à tuberculose. Ultimamente é comum a propagação de várias doenças contagiosas. Quando advém uma diarreia intensa, as pessoas já começam a se afligir, presumindo que isso seja o início de uma disenteria. Nos casos em que notam estar com febre, mesmo sem estarem gripadas, logo ficam temerosas e pensam: será que não estou com tifo? Principalmente quando percebe que o filho se encontra desanimado, sonolento e bocejando, a mãe já acha que ele está com disenteria infantil ou meningite japonesa. Se a criança começa a tossir de forma mais intensa e prolongada, a mãe pensa que está com coqueluche. Se a garganta passa a emitir sons semelhantes a um silvo, acredita que já contraiu difteria. Caso o filho passe a andar de maneira estranha, pensa que ele está com paralisia infantil ou osteomielite na medula espinhal. Se permanece um tanto distraído e desatento, entende que a capacidade intelectual está diminuindo. Se não engorda, logo suspeita que está com baixa resistência a certas doenças. Se reclama que a visão está embaçada, acredita que contraiu tracoma. Há crianças que sofrem igualmente de hérnia, têm preferências alimentares e temperamento explosivo. Se continuarmos a enumerar, não haverá fim. Além do fluxo menstrual irregular, frequentemente as mulheres têm sofrido de cólicas menstruais, corrimento, antiversoflexão uterina e transtornos psíquicos. Na gravidez, a maioria sofre, por exemplo, de enjoo, nefropatia gravídica, gravidez utópica, parto prematuro e também mau posicionamento do feto. A título de exemplo, as pessoas em geral sentem enjoo em navio e em veículos. Elas têm insônia, zumbido nos ouvidos, congestão nasal, miopia, astigmatismo, constipação intestinal e má digestão. Isto é, de fato, um desconforto, pois existem doenças que sequer conseguimos denominar. Dessa maneira, não há quem, em maior ou menor grau, não sofra de alguma doença. Não é exagero dizer que neste mundo ninguém é perfeitamente sadio. Então, deveríamos refletir profundamente se esta é a normal e verdadeira condição do ser humano. É impensável que, originalmente, Deus Onipotente, o Criador do Universo, tenha criado seres vivos tão imperfeitos quanto estes. No entanto, imagino que há um grande equívoco em relação ao fato de os seres humanos terem se tornado tão frágeis como se observa na atualidade. Desde os tempos antigos, disse que o ser humano possui mais de 400 tipos de doença. Atualmente estão afirmando que seu número tem ultrapassado a casa dos milhares. É um fato realmente curioso. Apesar disso, comenta-se com orgulho que a medicina progrediu. De fato, sinto vontade de dizer que isso constitui uma completa loucura. A causa disso reside no grande equívoco da medicina moderna, que desconhece absolutamente a verdadeira origem das doenças, bem como o seu tratamento. É, pois, um fato assustador. Afinal, o que é a doença? A resposta é muito simples. É o sofrimento decorrente do processo de eliminação de elementos tóxicos que não devem permanecer no interior do corpo. Os referidos elementos nada mais são do que os medicamentos. Consequentemente, não existe nada tão importante quanto a doença. Se compreendermos isso do fundo do coração, ao invés de nos preocuparmos, passaremos a perceber que a gripe, a diarreia, têm função e que devemos ser gratos às bactérias. Assim sendo, cada vez que adoecermos, a saúde aumentará e no final, obviamente, seremos tão saudáveis que mesmo que as bactérias passem a existir no interior do corpo,
as doenças não vão mais aparecer. Isso não será realmente motivo de gratidão? A realidade nos tem comprovado isso claramente. Quando a pessoa ingressa na nossa igreja, conforme afirmei antes, a incidência das doenças vai diminuindo de forma gradativa e com o passar do tempo ela se torna cada vez mais saudável. Raramente há óbitos, mas isso se dá em decorrência da grande quantidade de toxinas medicamentosas e do tempo necessário para a eliminação. Diante disso, a morte sobrevém em razão do enfraquecimento físico. Contudo, esse número é bastante baixo. De acordo com as nossas estatísticas, tivemos resultados realmente magníficos, pois entre 100 tuberculosos, apenas 7 perderam a vida e 93 se restabeleceram. Conforme pudemos observar, nem é preciso dizer que a pessoa se torna verdadeiramente feliz ao ingressar na nossa igreja. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 6, página 98.